Homem suspeito de assassinar policial militar em Montes Claros fala com exclusividade à reportagem da Rede Mais e diz que matou porque estava com medo. É que eu estava com medo. Medo de quê? É porque eu trabalhava no telefone, eu pegava os aparelhos com ele. Aí eu tinha pegado os aparelhos com ele, aí tinha vencido o prazo, aí ele estava me cobrando. Obrigatoriedade do taxímetro biométrico causa polêmica em Juiz de Fora. Foi um investimento desnecessário, que onerou mais ainda, vai onerar mais ainda a planilha e a gente não tem a condições de ficar mantendo essa despesa tão alta que a gente tem ultimamente. E o vinho Maria Maria, produzido pela Epamig em Caldas, no sul de Minas, é mais uma vez premiado. Já ganhamos prêmios internacionais competindo com vinhos do mundo inteiro. Então, realmente, está aí para provar que a qualidade é verdadeira. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa mostrando que um soldado da Polícia Militar morreu depois de ser esfaqueado na zona rural de Montes Claros. O militar Bruno Teodoro da Silva teria ido ao local para receber o pagamento pela venda de celulares. O suspeito do crime é Fernando Rodrigues Rocha. Ele foi preso e conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. O soldado Bruno Teodoro da Silva, de 31 anos, morreu depois de ser esfaqueado no pescoço. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma estrada de terra. Bruno teria ido cobrar o pagamento por alguns celulares que vendeu na internet. Eles teriam feito então uma negociação comercial desses aparelhos celulares e então teriam marcado para ir nesse local para fazer o pagamento, o recebimento do pagamento desses aparelhos. É quando então, em dado momento, o autor teria desferido esse golpe de faca na região do pescoço do militar. O suspeito é Fernando Rodrigues Rocha, de 23 anos. Ele é quem teria comprado os telefones da vítima. Não foi possível verificar se realmente teve uma discussão mais acirrada. O que houve até o momento que eles estavam lá tratando dessa negociação e que, ao momento, é o que parece, né, eles teriam se desentendido naquele momento e esse cidadão, então, teria desferido esses golpes de faca. Depois de esfaquear o militar, o rapaz fugiu para um matagal. Recebemos informações de que ele estaria no matagal próximo ao local do crime, quando então os militares, após todo esse levantamento, conseguiram encontrá-lo e a partir daí ele então foi capturado, né, foi preso. O soldado ainda conseguiu sacar a arma e fazer um disparo. Mesmo ferido, ele dirigiu até o SAMU, onde pediu ajuda. O suspeito está numa sala separada ali. A gente está aqui esperando, logo em seguida ele vai ser trazido aqui pelos policiais militares e entregue ao delegado do outro lado. E lá ele será ouvido. Segundo a Polícia Militar, até esse momento o suspeito ficou calado. O Fernando não disse uma palavra sobre o que teria acontecido no momento do crime. O suspeito está ali na cela, os PMs estão ali também tentando conversar com ele, puxar alguma informação, que a gente também está tentando fazer nesse momento, conversar com ele para saber o que teria acontecido nesse crime. Ele ainda não sabe que o policial militar perdeu a vida no Hospital Santa Casa. Você está sabendo que o policial morreu? O policial morreu, Fernando. O que deu na sua cabeça naquele momento? É que eu estava com medo. Medo de quê? É porque eu trabalhava no telefone, eu pegava os aparelhos com ele. Aí eu tinha pegado os aparelhos com ele, aí tinha vencido o prazo, aí ele estava me cobrando. De que forma que ele estava te cobrando? E começou a me ameaçar, eu fiquei com medo. Ameaçar de quê? Que eu tinha que pagar ele, mostrava para mim, eu fiquei com medo. É verdade isso que você está falando? Ele estava te ameaçando de morte? Recebemos a notícia agora que ele morreu no hospital de parada cardíaca. Por que você deu a facada nele? Foi coisa de medo. Você tem passagem pela polícia? Já teve algum problema? Nunca. E agora, sabendo que o policial morreu, como é que você está se sentindo? Você tem família, Fernando?
você está preso aqui, o que você espera agora? Você tem alguma coisa para falar? Pode falar para a família do policial, alguma coisa. Você tem algo a dizer pelo que você fez? Eu sinto muito. Me conta aqui como é que foi esse momento da facada. Você desceu para abrir a cancela e foi pro lado do motorista? Como é que foi isso? Nós tínhamos uma entrega de um Galaxy S8, eu cheguei pra ele comigo, nós pegamos e fomos. Aí chegamos lá, eu falei assim, Bruno, nós erramos o caminho e tal, para voltar. Aí que nós voltamos e começamos a falar do dinheiro. Eu falei, Bruno, aguenta 2 dias pra mim, mas a mulher falou pra mim que aguenta pagar lá daqui a 2 dias, mas 2 dias eu consegui pagar você certinho. Aí ele falou que precisava do dinheiro, aí mostrava pra mim, eu fiquei com medo. Desceu do carro. E a faca? Você já tinha levado ou estava no carro? A faca tinha dias já que eu estava carregando ela com medo. Você jogou a faca onde? Eu saí correndo, aí acho que ela caiu no mato, não sei onde que ela caiu. Não. A arma do policial e 2 aparelhos celulares foram apreendidos. A polícia ainda faz buscas para encontrar a faca que teria sido usada no crime. O soldado Teodoro deixa a esposa e um filho pequeno. É uma perda irreparável. É um militar, um policial militar que estava aí em defesa da sociedade a todo momento. E é um momento para nós todos, um momento triste, é um momento que realmente não tem como assim, explicar de maneira racional para nós. Mas com certeza é uma perda muito grande para a instituição, para todos os familiares e para todos nós. A morte de um policial militar é sempre de se lamentar, seja ele em serviço, esteja ele em serviço ou não. Uma onda de furtos tem assustado moradores de Extrema, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, os alvos dos bandidos são apartamentos em vários bairros da cidade. Crimes que têm assustado quem mora em prédios na cidade de Extrema. Segundo a Polícia Militar, uma quadrilha tem agido na cidade. Um destes últimos crimes aconteceu esta semana, mas só agora teve as imagens divulgadas. Os suspeitos agiram durante o dia. Eles teriam usado uma chave micha para entrar nos apartamentos. Só neste prédio, eles invadiram 2 imóveis. Quando os proprietários chegaram, por volta das 5 horas da tarde, perceberam o que havia acontecido. Nas imagens, é possível ver que os suspeitos são jovens, 2 mulheres e 3 homens. Eles ficam grande parte do tempo rondando a região do prédio. Estão bem vestidos, um deles fica ao telefone. As imagens são da parte externa do prédio. Veja que cerca de 1 hora depois, eles deixam o local carregando os objetos furtados. Nesta imagem, uma das mulheres carrega uma sacola grande. Em outra, o homem sai com uma caixa nas mãos. Outra pessoa caminha pelas ruas com uma televisão enrolada em um cobertor. Em um dos apartamentos, eles furtaram shampoo, perfumes, joias, calçados, relógio e dinheiro. No outro apartamento, uma TV, um videogame e um notebook. Com as imagens, a polícia agora tenta identificar quem são os autores dos crimes. Você acompanha agora outras notícias de destaque pelo estado nesta sexta-feira. Em Uberlândia, a Polícia Militar recuperou 2 motos, uma que foi roubada e outra que foi utilizada para cometer o roubo. Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que 2 assaltantes chegam até a vítima, anunciam o assalto e levam o veículo. A polícia conseguiu agir rápido e recuperar a moto roubada e apreender a que foi usada para cometer o assalto. Os bandidos não foram identificados, já que as motos estavam abandonadas. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Em Caratinga, no leste do estado, cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos. Os 17 tabletes da droga estavam no bairro Nossa Senhora Aparecida 2. Um homem de 32 anos era o alvo da ação e não foi localizado. Outros 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outras 4 residências. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas uma moto, uma balança de precisão, munições calibre 380 e 2 facas. Os materiais foram levados para a delegacia da cidade e ninguém foi preso. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Uma jovem de 22 anos foi ferida com golpes de faca na saída de uma escola no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana da capital. A agressora teria sido uma adolescente de 15 anos e a briga foi motivada por ciúmes. É que uma amiga da vítima teria enviado mensagens de telefone para o namorado da agressora. A mulher foi socorrida para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, e passa bem. Já a adolescente foi detida pela polícia e encaminhada
encaminhada para a delegacia de plantão. De Vespasiano, Vinícius Araújo. E a gente volta falando de economia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou a taxa de desemprego no país. O nível de desocupação entre os meses de março e maio ficou em 12,7%, estável se comparado com o trimestre anterior de janeiro a março. Já em relação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 0,6 ponto percentual. Ainda segundo o IBGE, atualmente 13.200.000 pessoas estão sem emprego em todo o Brasil. O rendimento médio do brasileiro é de míseros R$ 2.187. O vinho Maria Maria, produzido na sede da Epamig em Caldas, no sul de Minas, conquistou mais um prêmio. Dessa vez, a qualidade da bebida foi reconhecida em um concurso internacional que foi realizado no sul do Brasil. Um vinho que tem agradado o paladar de muita gente e conquistado prêmios. O último foi em um concurso internacional no Rio Grande do Sul. Esse ano, na verdade, foram 2 prêmios para o Maria Maria Sauvignon Blanc, da safra 17. Agora, mais recentemente, o 9º concurso internacional de vinhos do Brasil, que foi realizado lá em Bento Gonçalves, e o resultado acabou de sair. Nós ganhamos medalha de ouro com esse vinho lá, então a gente ficou super contente, super feliz. E além desse prêmio, a gente recebeu também no International Wine Challenge, que é outro concurso que aconteceu em Londres esse ano. A gente ganhou uma medalha de recomendação com esse mesmo vinho. Então a gente ficou assim, mais uma vez, super feliz e super contente com o resultado. O Maria Maria é produzido no sul de Minas. São 70.000 pés de videiras distribuídos em 19 hectares. A propriedade fica em Boa Esperança e pertence a uma família de 3 Pontas que decidiu produzir uvas há 5 anos. Esse selo em uma das garrafas da safra de 2015 mostra que a qualidade da bebida já é reconhecida em vários países. Agora, esse não foi o primeiro prêmio que o Maria Maria ganhou, né? Ele já foi premiado uma outra vez aí. Ano passado foi o nosso primeiro prêmio, que foi a medalha de bronze no concurso da Decanter, que aconteceu também em Londres. Então nós já estamos indo aí para o 3º prêmio nos nossos vinhos de Sauvignon Blanc. Mas para ganhar estes prêmios dá trabalho. Aliás, tem uma série de cuidados especiais. É aqui no Parreiral que tudo começa. Desde a plantação das videiras até o momento da colheita, o que o produtor quer é melhorar cada vez mais a qualidade da fruta. A qualidade final do vinho vai depender com certeza da qualidade das uvas. E as uvas a gente tem que ter um carinho muito especial com elas. É um manejo de um ano inteiro. É um ano inteiro trabalhando aqui em cima das videiras, das parreiras, para a gente estar conseguindo ter o objetivo final nosso, que são as uvas de qualidade. O produtor acredita que algumas técnicas são fundamentais e podem influenciar diretamente na qualidade da bebida. A dupla poda é um desses procedimentos. Ela faz com que a planta ganhe mais força. No Brasil, o pessoal geralmente colhe as uvas no período do verão, que vai de dezembro a março. Só que através dessa técnica nossa aqui no sul de Minas, a técnica da dupla poda, a gente está conseguindo colher as uvas no período agora de inverno. Isso a gente consegue agregar uma qualidade muito grande aos nossos frutos. Então a gente está conseguindo ter frutos de excelente qualidade. A primeira poda no Parreiral acontece em agosto. A gente chama poda de recuo, que é uma poda que a gente poda bem próximo ao tronco da videira. Porque a gente visa somente a produção de folhas, de ramos. A gente não visa a produção de cachos nessa primeira poda. Essa primeira poda é uma poda que a gente chama de poda para vegetação das videiras. E a segunda poda é feita em janeiro. É uma poda que a gente chama poda para produção, que é uma poda que a gente visa a produção dos frutos, para a gente estar colhendo esses frutos justamente agora, no período que a gente está aí de junho até agosto, período de inverno nosso aqui, clima mais seco. Cada videira
videira chega a produzir 1,5 kg de uvas. O produtor cultiva 2 tipos da fruta. A Sauvignon Blanc é uma delas. A colheita desta uva branca já começou. A expectativa é que a produção aumente este ano e chegue a 10 toneladas. No ano passado, foram 6. A gente vai conseguir ter uma colheita boa em termos de quantidade e qualidade. O tempo esse ano ajudou, o clima foi favorável. E a gente, se Deus quiser, vai ter uma grande safra a caminho aí. É dessa uva que é produzido o vinho branco, premiado no Rio Grande do Sul. Depois de colhidas, as frutas vão para uma câmara fria. Elas são conservadas a 10 graus. Depois disso, são transportadas até a Epamig da cidade de Caldas, onde o vinho é fabricado. O fruto chegando com qualidade, a chance da gente ter um vinho de qualidade é grande, né? Só a gente manter aquilo que o produtor já trouxe para a gente. Em julho começa a colheita da uva tinta, a Syrah. Serão 40 toneladas. 30 mil garrafas devem ser produzidas dos 2 tipos de vinho, 10 mil a mais que no ano passado. Com as premiações, as vendas do Maria Maria aumentaram. A gente está tendo vários comentários a respeito dos nossos vinhos, super positivos, o pessoal elogiando bastante. E com certeza as premiações ajudam muito a gente porque mostram que a gente está no caminho certo e é uma garantia para o consumidor final também, para ver que a gente está realmente produzindo uva de qualidade e conseguindo manter a consistência, né? Ano a ano, não só um prêmio, mas são vários prêmios aí que a gente vem conseguindo acumular. Para a próxima safra, a expectativa é ainda melhor. O produtor espera que a bebida possa conquistar mais pessoas no Brasil e no mundo. A gente ainda está num nível de produção baixa. A expectativa para o futuro é que a gente consiga aumentar a produção para estar atendendo cada vez mais os consumidores. Já ganhamos prêmios internacionais competindo com vinhos do mundo inteiro. Então, realmente, está aí para provar que a qualidade é verdadeira. Dá trabalho, mas o resultado é esse que a gente viu aí, excepcional. O vinho branco é um vinho bem adequado para o tipo de clima que a gente tem no Brasil, mesmo no sul de Minas, que é um pouco mais frio que outras regiões do estado. O vinho branco ainda é mais adequado até que o vinho tinto. Aí lá se produz os dois, né? Tem para todas as vontades e todos os gostos. Por causa da pouca chuva dos últimos meses, os níveis de reservatórios de água em Poços de Caldas começaram a baixar. E o Departamento Municipal de Eletricidade avisa que, se continuar assim, vai ser preciso fazer racionamento. O alerta foi dado. Iniciamos o período de estiagem a partir do mês de abril. Isso tem causado já alguns problemas de abastecimento, para racionamento de água. De acordo com o superintendente do Departamento Municipal de Eletricidade, a crise de abastecimento de 2014 pode se repetir em 2018. O gráfico de chuva, os índices pluviométricos estão bem semelhantes ao de 2014. A gente espera que a chuva ela antecipe um pouco, mas toda atenção tem que ser dada nesse momento. De janeiro a maio deste ano, choveu pouco menos de 800 milímetros na cidade. Ano passado, nesse mesmo período, o volume de água foi de 978, uma diminuição de 18%. 2 represas abastecem Poços de Caldas. Os departamentos municipais de energia e de água e esgoto captam água aqui da represa do Cipó, a mais importante para o município. Nesse mesmo período, no ano passado, ela estava em sua capacidade máxima. Hoje, aqui, a realidade é bem diferente. Ainda falta um mês para o período da estiagem e o nível da represa já está 60 centímetros abaixo do normal. Na represa do Bortolã, que tem 6,5 milhões de metros cúbicos, que corresponde a 20% da represa do Cipó, a situação é ainda mais preocupante. O nível começou a baixar no início de abril e hoje está em 1,10 m abaixo do nível normal. Para essa professora de gestão ambiental, a diminuição da quantidade de chuvas no sudeste do país é o reflexo do desmatamento na floresta amazônica. Você percebe que o sul do país eles não estão sem chuva, mas caiu muito a quantidade de chuva no sudeste. E isso está diretamente relacionado com o desmatamento da Amazônia brasileira, porque nós temos os famosos rios aéreos, que é a umidade da floresta, que pega a corrente de ar e que vem fazendo a precipitação na nossa região. Ela afirma que a diminuição da quantidade de chuva não é a única causa dos problemas de abastecimento. O desperdício e a falta de políticas públicas para a preservação da água
contribuem com a crise. Nosso problema é que a demanda vem aumentando, o desperdício é absurdo e a falta de respeito na área ambiental com relação às áreas de recarga de água. O que são essas áreas de recarga de água? Quando chove, ela vai recarregar o subsolo para que, na época que a gente chama de seca, os rios não sumam e a gente tenha acesso a essa água. Então, o que está acontecendo? Chove, escoa e a água vai embora. Então, está faltando ter mais áreas para que possa alimentar melhor as nossas reservas subterrâneas e os rios. O aquecimento do planeta causado pela poluição e pelo desmatamento pode agravar a situação. A professora ainda reforça que as crises hídricas podem ser cada vez mais frequentes e severas. Se eu não preservar, vai chover, a água vai escoar e ela vai embora. E nós temos uma demanda que cada vez maior. Então, nós temos que pensar, inclusive, nessa questão do desenvolvimento econômico. Eu tenho condições de manter e de aumentar minha população, eu tenho condições de manter mais indústrias no local. A água é fundamental, eu tenho que saber se eu tenho disponibilidade hídrica. Se eu não respeitar, a natureza dá o troco. Situação que preocupa os moradores. A gente nunca pensa que vai acabar. Então, eu economizo, mas eu vejo muita gente não economizar mesmo. É bem preocupante, porque hoje em dia tudo a gente depende de água, principalmente para energia. Preocupa bastante, né? Porque a gente não pode chegar no jeito que a gente chegou há uns anos atrás, né? Então a população tem que estar consciente disso e consciente para economizar desde agora, para não acontecer nada pior. Sempre que a reportagem ameaçando o racionamento aqui, a gente fala sobre isso, pode soar até repetitivo, mas é claro, é imprescindível que as pessoas colaborem, que a população colabore e que faça economia de água, economia de luz, porque é um recurso natural não renovável. Então, se acabar, não tem outro. Nós temos que cuidar, sim, das nossas nascentes, temos que cuidar de uma forma geral da água que chega até nossas casas para que ela não escoe simplesmente. Mas o poder público também tem a sua dose enorme de responsabilidade, que é no planejamento. Há que se fazer um planejamento mais inteligente e isso não é feito ao longo dos anos. Historicamente, o Brasil sofre com problemas de racionamento de energia por falta de planejamento do poder público. Temos que preservar, mas os nossos governantes precisam ser mais inteligentes. Desde o ano passado, os taxistas de Juiz de Fora são obrigados a ter taxímetro biométrico. Segundo a prefeitura da cidade, a medida foi tomada para dar mais segurança aos passageiros. Só que, por outro lado, as lideranças da categoria afirmam que o aparelho aumenta o custo do serviço e causa prejuízos. Luiz Carlos ganhou a permissão para trabalhar como taxista em 2014. Com a licença vieram algumas exigências. O taxímetro biométrico é uma delas. A cada vez que liga o equipamento para começar uma corrida, os dados são enviados para a Secretaria de Transporte e Trânsito. Luiz instalou o sensor há 4 meses. Toda vez que você vai trabalhar tem que passar o dedo ali e tal, mas é normal. Já se acostumou? Já acostumei. Maicon é auxiliar de taxista há 2 anos e também já se acostumou com o taxímetro biométrico. Está funcionando de acordo com o que foi proposto. Não atrapalha em nada, não. Juiz de Fora tem 650 táxis. 545 foram licenciados no edital de 2014 e são obrigados a ter o taxímetro biométrico. Para os profissionais licenciados antes desse contrato, o equipamento é opcional. A instalação começou em novembro de 2017. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, quase 100% dos veículos licenciados no último edital já se adequaram. Os donos dos táxis precisam estar em dia com o cadastro de identificação do veículo e também com a documentação dos auxiliares. Só assim, o equipamento instalado pode ser validado pela empresa responsável junto ao Instituto de Pesos e Medidas. Se algum táxi licenciado a partir do edital de 2014 for flagrado sem o sensor biométrico, o dono dele vai ser multado e pode até perder a licença para trabalhar. Para o secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, o equipamento tem algumas vantagens. Em primeiro lugar, o objetivo do equipamento foi trazer segurança para o cidadão que utiliza o serviço de táxi na cidade, garantindo que o motorista que está conduzindo o táxi é cadastrado na prefeitura. Então, ali ele comprova que fez os cursos, comprova que tem toda a competência para poder dirigir o veículo.
Um segundo passo e importante nessa questão foi com relação às denúncias de que pessoas não trabalhavam no serviço de táxi, eram só meros locatários de veículos de táxi para terceiros. Com isso, a gente obriga que quem participou da licitação trabalhe pelo menos 30 horas semanais, garantindo que o taxista é o operador do veículo dele. Os dados enviados para a Setra são monitorados no aplicativo que mostra o deslocamento de cada veículo. As cores diferentes indicam os que estão parados, aqueles que têm passageiros ou não e até o tempo que o taxista ficou parado recebendo o pagamento. As informações vão ser usadas no levantamento sobre os táxis no município. As informações que esse sistema está gerando para a Prefeitura, tanto da operação, dos horários de pico, da quantidade de viagens feitas, da origem e do destino das viagens, pode nos permitir reorganizar, por exemplo, a instalação de pontos de táxi na cidade. A gente vai colocar pontos de táxi onde a demanda se apresenta para o serviço e não simplesmente pelo sentimento de que aquela localidade poderia ter um ponto de táxi. O presidente da Associação de Taxistas de Juiz de Fora reclama que o taxímetro biométrico aumenta o custo do serviço para o trabalhador. Não tem como isso funcionar, porque é o seguinte, se hoje você não puder usar o biométrico sem pedido com a saúde, ou quebrou uma perna, vai ficar um ano parado, você não consegue, você perde a sua permissão. Você acha que é um prejuízo a mais, um gasto a mais para o taxista? Com certeza, isso é uma exigência que foi feita na época sem necessidade. O sindicato da categoria também vê prejuízos para os taxistas. Foi um investimento desnecessário, que onerou mais ainda, vai onerar mais ainda a planilha e a gente não tem a condições de ficar mantendo essa despesa tão alta que a gente tem ultimamente. As entidades de classe se preocupam também com as restrições da biometria e temem represálias caso os donos ou auxiliares tenham algum problema de saúde que comprometa a impressão digital. Mas, segundo o secretário de Transporte e Trânsito, essa questão foi levada em conta na resolução que definiu o uso da biometria. Bom, a gente já fez a previsão para um problema de saúde, ele tem que apresentar aqui as justificativas, apresentar aqui um atestado médico para que seja analisado e ele vai ter um período para se adaptar, ele não está isento do cumprimento da resolução, mas sim, ele vai ter um período para se adaptar e cada caso vai ser analisado individualmente, não dá para generalizar que os problemas são diversos. Agora no Mais Notícias a gente fala de saúde. Quase 90% dos brasileiros classificam a saúde pública ou privada como péssima, ruim ou regular. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Datafolha. O pai de Tiago pagou o plano de saúde por 20 anos. Usava pouco, até que precisou fazer quimioterapia. Em 2014, meu pai foi diagnosticado com câncer. O plano autorizou, a princípio, o tratamento, mas a medicação não estava surtindo efeito. Então o médico optou pela mudança do medicamento e quando houve essa mudança o plano não autorizou. Foi preciso conseguir na justiça uma liminar para que o idoso continuasse o tratamento do câncer. Tentei várias vezes ligações e o plano te manda para um setor, para o outro e fica te julgando de um lado para o outro. Não resolvia. Aí tendo em vista essa negativa do plano eu tive que adentrar na esfera judicial pedindo uma liminar para que fosse autorizada a quimioterapia. O idoso não resistiu e morreu antes de terminar o tratamento. Tiago considera que ter um plano de saúde hoje é necessário, principalmente para consultas. Mas a situação se complica quando o procedimento é mais caro. Recentemente, minha esposa também teve um problema com um outro plano de saúde, na hora de fazer um ultrassom, que o plano não quis liberar, e eu tive que também tentar ligar de novo, fiquei umas 3 horas tentando ligar até conseguir que liberasse esse ultrassom. Uma
Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 89% dos brasileiros classificam a saúde pública ou privada como péssima, ruim ou regular. A avaliação é compartilhada por 94% dos que possuem plano de saúde e 87% dos que dependem do SUS. Para os usuários do SUS, o tempo de espera é o fator com avaliação mais negativa. Esse quesito é apontado como o maior gargalo na rede pública para 82% dos entrevistados que buscam consultas, 80% dos que precisam de exame de imagem e para 79% dos que aguardam cirurgia. A gente fala em gestão do SUS, eu falo no secretário municipal de saúde, eu falo no secretário estadual de saúde, secretário de atenção à saúde do Ministério da Saúde e no próprio ministro da Saúde. Agora também é importante a gestão profissional dentro de cada hospital. Tem que ter em mente que a remuneração que o SUS dispensa para cada procedimento, em regra, ela é menor do que o custo efetivo do procedimento. Então existe um processo de endividamento crônico dos hospitais que impede que, por melhor que seja a gestão daqueles recursos, que você consiga prestar aquele serviço para o qual você foi contratado. Mas ainda assim, com a gestão profissional, com uma otimização dos recursos, com uma gestão consciente de um hospital, de uma unidade de saúde, é possível sim maximizar os resultados e prestar um serviço de qualidade. Já no caso dos planos de saúde, o ideal é que o cliente conheça os direitos que tem e faça reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, ela regula a prestação desse serviço por meio de resoluções normativas que são publicadas e entre as partes, entre operadoras, usuários e a própria agência, ela tem força de lei. Dentro de 21 dias úteis, no máximo, todo e qualquer procedimento tem que ser realizado ou fundamentadamente negado. E se o usuário, inclusive, requerer que essa negativa seja reduzida a termo, seja apresentada por escrito, ela tem que ser em até 24 horas. Se ela é demandada junto à ANS e, no final, a operadora é penalizada, o prejuízo que ela tem com essa multa é maior do que o prejuízo que ela teria com o próprio atendimento. E o número de reclamações é um dos elementos que compõem os indicadores de qualidade que podem fazer com que essa operadora tenha sua comercialização de produtos suspensa. As operadoras de plano de saúde perderam no Brasil cerca de 3,5 milhões de usuários desde 2015, muito por causa da crise e, em parte, também por causa do desemprego, já que boa parte desses planos eram planos empresariais. O SUS, por sua vez, só aumenta o número de pessoas que dependem desse sistema. Um sistema criado há 30 anos, fez 30 anos exatamente agora, que atende aos 180 milhões de brasileiros e faz quase 3 bilhões de atendimento todos os anos. Então, na verdade, não é tão ruim quanto parece. O que precisa é de um pouco mais de organização e de uma remuneração melhor aos médicos para que os atraia para esse atendimento. Senão eles vão realmente continuar preferindo atender em consultórios privados, como é o que acontece hoje. A próxima notícia também tem a ver com saúde e interessa as mulheres na faixa dos 40 anos. Com a chegada dessa idade, elas começam a enfrentar mudanças hormonais, aumento na flacidez e dificuldade para controlar o peso. Mas os efeitos da idade podem ser amenizados com uma alimentação mais rica em vitaminas. Faltam só 3 aninhos e a Paula já se preocupa com a chegada dos 40. Eu percebi que a partir dos 30 anos o metabolismo começou efetivamente a não colaborar tanto da mesma forma quando eu tinha 18. Mudanças hormonais, aumento na flacidez e dificuldade para controlar o peso são consequências da chegada dos 40 anos. Mas os efeitos podem ser amenizados com a ingestão de alimentos ricos em cálcio, proteínas e vegetais escuros, como o brócolis, por exemplo. Entre eles a gente pode citar os alimentos que são fonte de vitamina B12, porque eles ajudam muito na manutenção do músculo, que são as proteínas animais, que é a carne vermelha, a carne branca, os ovos. Para fortalecer o sistema imunológico e proteger a pele, é preciso investir no consumo de vitamina A, presente em vegetais laranjas, como a cenoura e a abóbora. E a partir dos 40, a gente percebe já um pouco de dificuldade, né, na visão, principalmente na leitura, que é comum, faz parte do processo de envelhecimento. Mas a falta de vitamina A, ela pode acelerar esse processo. Alimentos integrais com mais fibras também devem ser priorizados, porque atuam na ação dos radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento. A Paula cortou o excesso de sal das comidas industrializadas. Hoje ela prepara todos os dias as refeições dela e da família, com ingredientes selecionados. Você fazendo em casa, você acaba
reduzindo a quantidade de óleo, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar que está sendo colocada naquele tipo de alimento. O excesso de açúcar deve ser evitado. A gordura ruim tem que sair e dar espaço para a boa. A dica é investir no azeite de oliva e em peixes como salmão e atum. E ficar longe de produtos que sejam muito processados, fast food, que tenham muito açúcar, que tenham muito sódio, que tenham gorduras ruins. Mas vale lembrar que é importante o consumo de gorduras boas. As oleaginosas, castanhas, nozes, são muito importantes e contribuem muito para a saúde da mulher. Pesquisadores criaram um sistema pioneiro que pode ajudar no diagnóstico de muitas doenças dos olhos. O banco de dados eletrônico cruza informações de 100 mil pessoas e ajuda o médico a descobrir rápido qual é o problema. Seu Wilson tem uma lesão degenerativa no olho direito. Esta mancha amarela em estágio avançado. Com a nova tecnologia, os médicos identificaram que uma ferida igual começa a se formar no outro olho. O que nós podemos fazer é tratar precocemente, antes que o problema ocorra de uma forma terminal, que estaria nessa fase já intratável e sem nenhum recurso para ser utilizado. Apesar da surpresa com o diagnóstico no olho esquerdo, a notícia trouxe alívio para o aposentado. Ele conta que sempre fez exames, mas o problema só foi descoberto há pouco tempo, depois de perder grande parte da visão. Ninguém percebeu. Todos os exames que eu fazia, os médicos só mudavam o óculos, não detectou nada não. O sistema foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás. É o primeiro na área de oftalmologia no país, capaz de prever casos de glaucoma, catarata, câncer. O método usa inteligência artificial para fazer o diagnóstico precoce. O software tem mais de 100 mil casos armazenados. O computador chega ao resultado depois de o paciente responder algumas perguntas. Por exemplo, se ela está sentindo dificuldade de ler jornal, de ver TV, se usa óculos e assim por diante. Ele vai clicando, o médico vai acompanhando o paciente com um questionário muito simples. E com esse questionário simples, a gente consegue ter um parâmetro, dados, de uma forma tal que correlacionamos esse dado com possíveis doenças. O próximo paciente que chegar aqui com o menor indício dessa mesma doença, a máquina vai reconhecer. Isso evita que ele passe por uma série de consultas, faça o tratamento errado e o problema se agrave. Gera economia e agilidade, o que é muito importante quando se trata de saúde. O diagnóstico precisa ser confirmado em exames clínicos pelos médicos. Ganha-se muito tempo, sem dúvida, porque as imagens são diagnosticadas precocemente e o tempo é minimizado até o diagnóstico poderia ocorrer numa fase mais tardia. A gente abre o bloco de esportes de hoje falando sobre o Mundial da Rússia. Começam amanhã os jogos das oitavas de final. Às 11 horas da manhã, a França joga contra a Argentina. Jogão esse. Às 3 horas da tarde, o Uruguai enfrenta Portugal. E no domingo tem outros 2 jogos. Espanha e a anfitriã Rússia jogam às 11 horas da manhã. Croácia e Dinamarca jogam também no domingo, às 3 da tarde. Na segunda-feira, o Brasil entra em campo às 11 da manhã contra o México e às 3 horas da tarde, Bélgica pega o Japão. Lembrando que essa fase já é do famoso mata-mata, ou seja, quem perder volta para casa. E por falar em Mundial, se o Brasil quiser levar essa, se quiser conquistar o tão sonhado tetra, vai ter um caminho complicado pela frente. Um país alegre, apaixonado por futebol e admirador da seleção brasileira. O México aprendeu a amar nossa camisa com a geração de Pelé, Jairzinho e Rivelino. O mexicano parava o ônibus do Brasil. Parava com cartazes. Era um carinho verdadeiro.
Como aquele time de 70 que ganhou todos os jogos que disputou, a seleção que está na Rússia quer entrar para a história. Se tudo der certo, serão mais 4 jogos até o Hexa. O México é a primeira pedra a ser ultrapassada neste caminho. Eu acho que o Brasil, pelo menos com essas vitórias, dá mais tranquilidade, dá mais confiança. O Neymar entrando no ritmo de jogo. Tem condições de ganhar, mas é um jogo enroscado. Se passar do México, o confronto provável nas quartas de final será contra a talentosa Bélgica. Na semifinal, a seleção pode encontrar 3 campeãs mundiais: França, Uruguai ou Argentina. E quem sabe Portugal, do craque Cristiano Ronaldo. A rota até o título na outra chave é mais tranquila, com seleções menos tradicionais. Destaque para a Inglaterra e Espanha, que também já conquistaram uma Copa. Eu acho que o Brasil, inclusive, vai pegar a Espanha na final. Vai ser um jogo complicado, mas o Brasil vai ganhar, tem uma seleção melhor. A seleção está no caminho de ser campeã? Com certeza. Brasil campeão. Não sei de onde eu tirei que o Brasil está lutando pelo Tetra, né, que veio em 94. Depois o Brasil foi campeão de novo em 2002 e agora o Brasil busca o hexacampeonato. E uma curiosidade, tem grande possibilidade de não haver uma final que já aconteceu no passado. A única final possível que já aconteceu antes é Brasil e Suécia. Se a Suécia chegar até a final, teremos a repetição da final de 58. Agora, como o primeiro desses duelos é na segunda-feira, a expectativa é grande para torcedores mexicanos e brasileiros. O México, adversário nas oitavas de final, treinou hoje. Teve futevôlei e descontração. Mas a derrota por 3-0 para a Suécia acendeu o alerta na equipe. E nas ruas de Moscou encontramos muitos mexicanos preocupados. Preferiam um rival mais fácil? Seria melhor enfrentar a Suíça, diz esse homem. Já os brasileiros parecem confiantes. O Brasil ganha. Acho que dá para botar 2-3-1. E olha a moral do Arrascaeta, que é jogador do Cruzeiro e da seleção uruguaia. Ele foi elogiado nas redes sociais pelo compatriota Luis Soares, que é astro do Barcelona e da seleção também. Na publicação, Soares destaca a magia do meio-atacante cruzeirense. E vale lembrar que amanhã a seleção uruguaia enfrenta Portugal pelas oitavas de final no Mundial da Rússia. E agora falando de campeonato brasileiro, os times da nossa área de cobertura jogam hoje e também no fim de semana. Pela Série B, o Boa Esporte enfrenta daqui a pouco às 9h30 da noite o Guarani em Campinas. Lembrando que o Boa é o lanterna da competição com apenas 6 pontos. Hoje, a equipe de Varginha conta com a estreia do técnico Ney da Mata, reestreia na verdade, que assumiu o comando do elenco nessa semana. Já pela Série C, o Tombense joga em casa amanhã às 13h30 da tarde contra o Luverdense. E o Tupi enfrenta o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, no domingo, também às 3h30 da tarde. E o Atlético oficializou as contratações do volante José Wellison, de 23 anos, ex-jogador do Vitória, que vem por empréstimo até dezembro. Outro que chega para compor o elenco alvinegro é o meio-atacante Edinho, também de 23 anos. Ele estava no Fortaleza e acertou com o Atlético um vínculo até junho de 2023. Vamos ver o que os atletas falaram em entrevista à TV oficial do clube. Eu joguei esse ano aqui contra o Atlético, a torcida maravilhosa, você sente ali o clima, então uma torcida poderosa, uma torcida vibrante que canta do início ao fim, então espero poder fazer parte agora e ajudar essa torcida a conquistar muitos títulos. Eu sou Edinho, tenho 23 anos, nasci em Baturité, interior do Ceará. Torcida do Galo, pode contar comigo, vou dar conta do recado, vou me esforçar do começo ao fim, junto com os companheiros, e vamos em busca de títulos, que é o mais importante. E já no Cruzeiro, os jogadores estão concentrados na Toca da Raposa desde segunda-feira, sem poder ir para casa. Entre um treinamento e outro, eles usam a criatividade para ocupar o tempo disponível. Os jogadores ganharam uns dias de folga, viajaram, curtiram a família e desde que se apresentaram estão confinados aqui na Toca da Raposa. E o treinamento está sendo pesado, viu, em 2 turnos. Mas o que será que esses atletas aprontam quando estão de folga aqui no CT, hein? Fábio e Léo jogam uma sinuquinha. E você, hein, Patrick? Eu gosto muito de jogar FIFA, né? Até que jogo com o Léo, com o Fred, o Raniel. E também gosto de pôquer. Até o jogo treino contra o Corinthians em julho, vão ser 9 dias concentrados. É bom, né, para aproximar mais ainda, né? Ainda mais eu que estava chegando agora, então acho que
é bom para estar entrando definitivo no elenco. E olha quem deu as caras mais uma vez no treino. Fred, num clima descontraído com os fisioterapeutas, o jogador está aos pouquinhos ganhando confiança. Agora quem se despediu dos funcionários e atletas do clube foi o Digão. O jogador, que foi pouco aproveitado pelo técnico Mano Menezes, foi emprestado ao Fluminense até o fim da temporada, que olha, vai ser pesada daqui pra frente. Patrick dá até a receita de como aproveitar essa folguinha para voltar 100%. Importante essa parada para a gente descansar, recuperar tudo que tinha para recuperar e agora voltar com força total, né? O segundo semestre vai ser muito importante e esse tempo que a gente está fazendo aqui na Toca, concentrado, vai ser essencial. E hoje é sexta-feira, Larissa de Oliveira já está aqui comigo. Boa noite para você, Larissa. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O que você tem para a gente aí do fim de semana de novidade nessa nossa área de cobertura? Olha, Luiz, tem muita coisa neste fim de semana. Tem dicas de teatro e também de shows. Vamos conferir? No norte de Minas, tem show com a dupla Simone e Simária, da 44ª Expo Montes, em Montes Claros. Nós somos bagunçados e é desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Já a cantora Marília Mendonça comanda a festa no sábado. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já foi embora. Padre Fábio de Mello é a atração do domingo. Aleluia, 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 anjos cantam sem cessar. A Expo Montes acontece no Parque de Exposições João Alencar Ataíde, em Montes Claros. Hoje, no sul de Minas, em Poços de Caldas, tem Maiara e Maraísa no Tatersal. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Parque José Afonso Junqueira. Amanhã, em Varginha, o espetáculo musical Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz Eterno, faz única apresentação às 8 da noite no Teatro Capitólio. A fé que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você. Olha, esse espetáculo em homenagem ao Gonzaguinha promete ser emocionante, né? Com certeza, Luiz, vai ser mesmo. O espetáculo Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz Eterno, será apresentado amanhã a partir de 8h30 da noite, a partir de 8 da noite no Teatro Capitólio. Gonzaguinha era filho adotivo do cantor pernambucano Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ele nasceu em 1945 e já aos 14 anos de idade compôs a primeira música. Gonzaguinha teve canções gravadas por ícones da música popular brasileira, como Maria Bethânia e Elis Regina. Ele morreu em 1991, aos 45 anos de idade, vítima de um acidente de carro. Até hoje, o cantor e compositor recebe várias homenagens e merecidas, diga-se de passagem, né, Luiz? É sensacional. E ele foi velado e sepultado em Belo Horizonte. Ele morava lá. Morou lá. Eu lembro que foi um absurdo o velório dele no Palácio das Artes. É, um homem muito querido, além de grande artista, pai de 4 filhos. Tem uma história muito bacana. Muito bom. E a música também é excepcional. Larissa, obrigado. Boa noite, bom fim de semana para você. Bom fim de semana a todos. Para você que está em casa, um bom fim de semana. Mais notícias volta segunda-feira. Boa noite.